Fala aí, galerinha do nível 1, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. E hoje nós vamos falar do assunto, ou melhor, vamos fechar aí uma sequência que a gente vem falando de assuntos que envolvem as questões da duração, né? Hoje nós vamos falar então de uma coisa chamada fórmula de compasso. Muito importante isso. Você tem que entender o seguinte, o que é a fórmula de compasso? Primeira coisa, você tem que entender que ela é o jeito que se escreve, né? Ou seja, a notação, né? Musical, como a gente já falou, que é a notação, né? Escrita musical. Duas informações, né? A notação que nos revela, ou que nos informa, duas informações sobre as durações que são determinantes para a leitura, tá? Duas coisas que a gente já estudou. Uma delas, que é o acento métrico, que estudamos na aula passada, né? A questão dos tempos fortes e fracos, que dão medida para o compasso, lembra disso? Né? Compasso binário, ternário, quaternário, que vai ter o acento métrico, o binário vai ter um forte e um fraco, o ternário vai ter um forte e dois fracos, e o quaternário que vai ter um forte, três fracos, ou ainda, se você, em algumas teorias, um forte, um fraco, um meio forte e um quarto fraco, tá? Esse é uma das coisas que essa notação musical vai nos informar. A outra é a outra que a gente estudou lá um pouquinho mais para trás, mas que deve estar aí na cabeça de vocês, que é o que a gente chama de unidade de tempo. Bem importante falar disso, né? Relembrar então que unidade de tempo é a figura que dura 1, ou seja, é a referência, né, que eu tenho que ter antes de ler a partitura para saber o valor das figuras. Sem essa unidade de tempo, eu não consigo saber o valor. Lembra disso? Acredito que sim, porque nós trabalhamos bastante, né? Então, a forma de compasso, ela é exatamente dois números sobrepostos que aparecem no início de toda a partitura, do lado da clave ali. Primeiro vem a clave, depois da clave vem um negócio chamado armadura de clave, que nós vamos ver mais para frente, tá? E depois vem a fórmula de compasso, tá? Que são dois números sobrepostos, tá? Um sobre o outro, ó. Exemplo aqui que eu separei para vocês darem uma olhada de uma partiturazinha, né, que eu uso aqui na nossa aula para a gente fazer solfejo, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho a melodia do Cai Cai Balão, né, que está escrita aqui, temos a clave de Sol, a gente já viu isso, a clave de Sol na segunda linha, então nós temos o pentagrama, tá certo? Aí temos aqui uma nota Sol, que a gente já aprendeu, depois tem um Sol, um Fá, um Mi, um Sol, Sol, Fá, Mi, então que fica a melodia do Cai Cai Balão, ó. Sol, sol, fá, mi, sol, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré. Tá bom? E assim por diante. Portanto, gente, tudo isso aí é notação musical, ou seja, lembra o que é notação? É o jeito que é a escrita, os desenhos, né, símbolos que representam organização do som, tá? Que é a música, tá bom? Então, cada símbolo desse tem um significado. E aí você que está aprendendo agora um novo significado para esses dois números aqui, ó. Novo não. Está aprendendo o significado desses dois números. Como é que ele chama? Que a gente está aprendendo hoje? Fórmula de compasso. Aí você deve falar assim, bom, fórmula de compasso. Compasso, eu já aprendi. O que é compasso mesmo? Lembra lá, a gente aprendeu compasso e acento métrico, que são duas coisas que estão relacionadas. A gente aprendeu que compasso é o agrupamento de tempos. Quando eu junto tempos, lembra? Eu juntei dois tempos, sendo um forte e um fraco. Eu sei que esse compasso é binário, ou seja, um compasso de dois tempos. E assim por diante, né? Então, a fórmula de compasso vamos dizer assim, uma notação musical que nos informa coisas sobre esse compasso, como esse compasso vai funcionar, tá? E duas coisas, ou seja, a medida dele, ou seja, quantos tempos ele está composto, né? De qual é o acento métrico que a gente vai usar, e qual a figura que vale 1, que é a unidade de tempo. Então, esses dois números nos indicam isso. É muito importante você conceber isso, tá? Porque lembra que a gente aprendeu o conceito lá de unidade de tempo e de acento métrico e medida do compasso. Agora a gente vê na partitura como isso fica escrito, tá? Ou seja, como é que eu sei qual é a medida do compasso? Eu tenho que olhar na fórmula. E como é que eu sei que é unidade de tempo? Eu tenho que olhar na fórmula também. Entenderam aí a importância disso? Então aqui eu tenho um número 2 sobre um 4.
certo? Vocês né, conseguem ver aqui? Aqui já é diferente, nessa música do Atirei o Pau no Gato. Já é um 4 sobre um 4. Que a gente fala, o jeito que a gente fala sobre a forma é, por exemplo, 2 por 4 aqui, 4 por 4 aqui. Aqui, por exemplo, é 2 por 4. Eu vou tendo mais músicas aqui, ó. Aqui é outro, aqui não, aqui já é 3 por 4, parabéns para você, ó. 3 por 4, tá escrito. Aqui é 3 por 4 também, tá bom? Então, esse é o jeito que a gente fala as fórmulas. É bem importante aprender a falar, né? Não é 2 quartos, né? Tem gente que fala assim, ah, é um 2 quartos. Não é 2 quartos, gente, é 2 por 4 aqui, tá? Aqui é 4 por 4, ou seja, a gente usa o por no meio aí. 4 por 4, assim por diante, 3 por 4, o que for, tá bom? Entenderam isso? Perfeito? Então, isso é a forma de compasso. Quando eu falar qual é a fórmula de compasso que está nessa música, eu pedi uma análise para vocês. Vocês devem olhar lá na música e olhar. Nesse começo, ela sempre vai aparecer aqui no comecinho da música, tá bom? Sempre. E aí você vai olhar os dois números e vai dizer, ah, sei lá, tinha um 5 e um 16 embaixo. Aí você vai falar 5 por 16, tá bom? É assim que se fala. É importante saber falar, tá, gente? Ler é o que a gente chama, né? Ler essa forma de compasso, ó. Fale um nome, como se diz, como verbaliza que a gente chama, né? Então aprendo aí desse jeitinho que eu quero que vocês falem, tá bom? Muito bem. Já sabemos então o que é a forma, onde ela aparece, que ela são números que são usados, né? O desenho que aparece ali são números, tá? Mas o que significa agora cada um? Vamos lá, tá? Então voltemos aqui para a nossa apostila. E podemos ver aqui que na sequência eu tenho, não coloquei números, coloquei 2x como incógnita, pode ser qualquer número em cima, qualquer número embaixo, a gente vai ver os números possíveis. O número de cima, então, ele informa pra gente uma coisa, uma das duas coisas. Sabe o que o número de cima indica? Ele indica a quantidade de tempos do compasso, o acento métrico, tá? Então, assim, o número que tiver lá, se tiver que nem estava na música lá, do Cai Cai Balão, deixa eu voltar lá. Qual é o número que está em cima? Número 2. Então, isso indica o quê? Que o compasso é binário, que ele tem um tempo forte e um fraco, um forte e um fraco, tá? Então, a música do Cai Cai Balão vai ficar assim: cai, cai, balão aqui na minha mão. Ou com o solfejo das notas: sol, sol, fá, mi, sol, fá, mi, sol, lá, sol, fá, mi, ré. E assim por diante. Perceba que é um forte e um fraco. Então, essa informação que a gente chama de acento métrico vai anotada aqui no número de cima da fórmula de compasso, tá? Então, se tiver 4 ali em cima, que é o caso aqui do Atirei o Pau no Gato, tá vendo? É 4 em cima. Isso indica o que pra gente? O acento métrico quaternário. Indica que o compasso tem 4 tempos, portanto o acento métrico é quaternário, ou seja, um forte e 3 fracos. Certo? Perceberam? Então, ó, atirei o pau no gato fica assim: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu, dona Chica, certo? Com o solfejo ali com as notas: sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, 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 lá, sol, fá, 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 sol, fá, mi, do, ré, lá, e assim por diante. Percebam que é sempre 4 tempos. Por isso, o número que está ali em cima é 4, não podia ser 3, não podia ser 2, não podia ser nada. Ele está pedindo, né, aquela informação importante para a gente saber o acento métrico da música. Beleza, gente? Então, se tiver 3, né, sei lá, aqui, por exemplo, nós temos músicas ternárias aqui, ó, com música em compasso ternário. Parabéns para você, como eu disse para vocês. Desculpa a falta de acentos aqui, tá, gente? Na palavra aqui, parabéns, e você está sem acento. Mas tudo bem, ignorem isso aí. Tá vendo que tá o número 3 em cima? Então quer dizer que é um forte e 2 fracos. Certo? O parabéns é: parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. É assim? Né? Com o solfejo ali, ó, do jeito que tá ali: sol, sol, lá, sol, do, si, sol, sol, lá, sol, ré, do, mi, sol, mi, do, si, lá,
Fá, Fá, Mi, Do, Ré, Do. Essa é a marcação métrica que a gente chama, o acento métrico do Parabéns para Você, que é ternário, certo? Então, isso fica onde, gente? Gravem aí na mente de vocês. Onde que eu acho? Eu vou ler uma música numa partitura, eu chego lá, eu preciso saber o acento métrico antes de começar a tocar ou cantar qualquer coisa. Como é que eu sei o acento métrico? Eu vou na fórmula de compasso e olho o número de cima, certo? Não esqueçam isso, hein? Muito importante. Beleza? Tamo junto aí. Se vocês já entenderam isso é ótimo. Isso já é assim, maravilha, meio caminho andado. Vamos agora para o número de baixo. O que esse número de baixo significa para nós, né? Então vamos lá. Nosso xizinho aqui, que o número de baixo indica a outra coisa que eu já havia dito, né? A unidade de tempo. Ou seja, a figura que dura um tempo. Eu preciso dessa informação antes de começar a ler a música. Não dá para ler. Eu olho lá na partitura, por exemplo, opa, de novo. Eu olho aqui na partitura, né? A partiturazinha que a gente estava olhando. Sei lá, pego aqui Atire Pau no Gato. Eu olho lá, a partitura está escrito para mim aqui, sei lá, C mínima tal. E aí eu entendo que essa C mínima tem um tempo. Será que ela sempre tem um tempo? Foi isso que eu ensinei para vocês? C mínima vale 1. É isso, sempre. Fecha os olhos ou não? Eu disse lá para vocês, vim ensinando lá desde o início, quando a gente falou de figuras rítmicas e tudo mais. Até mesmo quando a gente estava ensinando palavras rítmicas, né? Eu disse para vocês o seguinte, que a C mínima vale 1, a mínima vale 2, a semibreve vale 4, quando o número de baixo da fórmula for 4, ó. Então, aqui, gente, ele vale 1 sim. Por quê? Porque o número que está aqui embaixo é 4. Mas se tiver um 2 aqui embaixo, muda tudo, tá bom? É outro som, é outra forma de pensar. A gente já fez isso, já estudou um pouquinho isso daí e tal. Então, lembre o seguinte, eu só sei quem vale 1 a partir do momento que eu tenho uma referência, lembra? Que a gente chama de unidade de tempo. E aonde eu vou saber, onde que é? Eu vou ler uma partitura, né? Eu já sei que para eu saber o acento métrico, eu olho no número de cima. E para eu saber a unidade de tempo, que é importante, onde que eu olho? No número de baixo. Tá? Então o número de baixo, ele indica para a gente uma figura. Lembra do RG da figura lá? Os RGs 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Cada número desse representa uma figura. Tá certo? Então, o número que estiver ali embaixo é um número representativo, o RG da figura. Então, se o número 4 está ali embaixo, o que isso indica? Indica que a C mínima dura 1. E aí sim, né, a gente já sabe fazer esse cálculo, né? Se a C mínima dura 1, a cocheia dura meio e assim por diante, né? Aqui, por exemplo, a gente tem esses exemplos aqui, né? Ó, aqui esquece aqui que a gente não viu ainda direito. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Aqui está mais fácil. Repara que aqui eu tenho C mínima, C mínima, C mínima, duas colcheias, não é? E ele está sobre a forma de compasso 4x4, ou seja, a unidade de tempo aqui é a C mínima. Então quer dizer que cada C mínima dura 1, ó. 1 mais 1 mais 1. E aí aqui eu tenho duas colcheias. Quanto dura a colcheia? Opa, se a C mínima dura 1, a colcheia dura meio, não é? Então aqui eu tenho duas metades. E aí duas metades dá 1. Repare que se eu somar tudo que está dentro desse compasso aqui, eu tenho 4 tempos, que dá exatamente a soma do número de tempos que está lá em cima. Por isso esses dois números, né, tem uma relação intrínseca aí entre eles. Eles estão, né, relacionados, tá certo? Ou seja, eu preciso saber qual a figura que dura 1 para eu completar o compasso certinho, para não ficar nem sobrando nem faltando tempo. Porque se o compasso tem 4 tempos, ele precisa de 4 figuras que duram um tempo. Ou você pode fazer várias combinações, 4 figuras que duram um tempo, 8 figuras que duram meio, você pode ter 2 de inteiro e 4 de metade. São N possibilidades, né? Mas você entendeu? No final, a soma de tudo tem que dar o número de cima, que é o acento métrico, que é a quantidade de tempos que tem dentro do compasso. Por isso, esses dois números representam essa medida aqui, ó, a medida que a gente chama de compasso. Que tá vendo essas linhas aqui? Nós vamos estudar mais elas. Elas vão aparecer na partitura também para ajudar a gente a visualizar o compasso. Tá vendo? Tudo que está dentro desse espaço aqui é um compasso. Aqui já é outro compasso. Aqui já é outro compasso. Aqui também, aqui também. E todos eles têm que dar 4. 4 tempos, na soma dos valores das figuras. Vocês entenderam, gente? Muito bem, acredito que sim, né?
Bom, agora já sabemos o que significa cada número, certo? Então, ó, vamos recapitular, sempre bom. O número de cima serve para a gente saber qual é o acento métrico que rege esse compasso, essa música. Se ela é binária, ternária e, portanto, o acento forte, fraco, conforme for o número, né? Que estiver ali. E o número de baixo indica para a gente a figura que vale 1, não é? Muito importante isso, porque sem eu saber essa referência, eu não sei o valor das figuras, né? E eu sempre gosto de repetir, gosto de enfatizar. Desavisado que está chegando agora, que não sabe disso e que aprendeu lá que a semínima dura 1, a semibreve dura 2, que não está errado, mas que não resolve todos os problemas, ele vai ignorar a fórmula e já vai direto ler as figuras. E às vezes a semínima pode estar durando 2 tempos, né? A gente já sabe que isso é possível, depende do número que está ali embaixo. Então tem que olhar primeiro o número que está ali, né? Que vai ser o RG da figura e eu vou lembrar qual figura dura 1, assim eu sei o valor de todas as outras. Certo, gente? A mesmíssima coisa, então. Maravilha, se isso já está construído na cabeça de vocês, eu espero que aqui vocês já saibam, então, que tudo aquilo que a gente vem aprendendo agora vai aparecer na partitura como notação, que a gente chama de fórmula de compasso, né? Que são 2 números sobrepostos, ou seja, um sobre o outro, que aparecem lá no início da partitura, pertinho da clave, né? Como a gente já viu, tá bom? Muito bem, gente. Agora, é bem interessante, então, que você saiba ler bem uma forma de compasso, seja qual for que aparecer lá, tá bom? E ler é exatamente o quê? Você saber dizer o que aqueles números significam. Então nós vamos fazer um exercício aqui, um treino aqui, para que você fique craque nisso aí. É muito importante que você fique craque, tá? Então vamos dizer, ó, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma fórmula de compasso que apareceu 3 por 16 na minha música, tá? Então, o que isso significa? Nós vamos resumir isso num textinho pequeno, tá? 3 por 16, primeiro eu tenho que saber falar, né? Que nem eu falei, verbalizar a fórmula. 3 por 16. Significa o quê? Compasso ternário, porque é o número 3 que está em cima, com unidade de tempo semicolcheia. Ó, o número 16 é o RG da semicolcheia. Entenderam isso, gente? Beleza? É simples a leitura, né? Considerar aí, tá bom? Depois, 4 por 2. O que seria um 4 por 2? Seria um compasso quaternário, ó, compasso quaternário com unidade de tempo mínima, porque o número 2 que está embaixo. Vocês entenderam isso? Certo? Tranquilo mesmo? Então, assim, não é difícil, né? É só você olhar o número de cima e dizer assim, qual é a medida do compasso? Se o número de cima for 3, é ternário. Se o número de cima for 2, é binário. Se o número de cima for 4, é quaternário. E o número de baixo é o RG da figura, lembra? Ah, se apareceu o 1 ali, por exemplo, é 3 por 1. Caramba, 1, o que é 1? Lembra o RG da figura. Quem é a figura número 1? Semibreve. Então, 3 por 1 é o quê? Compasso ternário com unidade de tempo semibreve. Né? Aí vocês têm que lembrar o que isso quer dizer. O que quer dizer unidade de tempo? Quer dizer a figura que dura 1. Ela é a referência para eu saber o valor das outras. Entendido? É isso que vocês têm que calcular. É isso que vocês têm que estar pensando. Porque depois nós vamos fazer exercícios práticos disso. Ou seja, pegar uma partitura que está escrita em 3 por 16, que está escrita em 4 por 8, e vocês conseguir ler o que está lá dentro conforme essas informações que estão sendo ditas. Tá? Então, o número de cima sempre vai indicar o quê? Como é que você vai marcar? O acento métrico. Sei lá, se é 3 é 1. Se é 4 é 1, 2, 3. Certo? Se é 2 é 1, 2, 2. Beleza? Aí você pode estar aí perguntando assim, professor, mas já viu umas partituras que tem o número 6, que tem o número 7 em cima? Isso pode acontecer, mas vamos deixar isso para mais para frente, tá? Porque isso são outros tipos de compasso. Eles vão obedecer bem próximo disso que a gente está aprendendo aqui, mas tem algumas coisinhas ali para fazer adequações, tá bom? Bom, se você que está aí estudando já sabe um pouquinho mais, tudo que nós estamos trabalhando aqui pertence ao que a gente chama de compasso simples, tá bom? Então esse início aqui é dentro de um âmbito que a gente chama de compasso simples. Porque tem outros que são compostos, tá? Que vão ser quando tiver o número 6, 9 e 12 em cima, né? Ó, composto vai ser 6, 9 e 12. E os mistos, que vão ser aqueles que vão ter 5,
o número 5 em cima, o 7 em cima, o 9 também em cima, o 11, o 10, tá bom? Então, a gente vai aos pouquinhos, esse curso tem 4 anos, né? A gente está no nível 1, vai até o nível 4, é um curso de 4 anos em média. A gente vai aprender isso aos poucos, tá? Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então, nós estamos concentrando aqui naqueles compassos que a gente chama simples, tá? Que são os compassos que vão ter o 2, o 3 e o 4 em cima. Tudo bem? Grava isso aí que vai dar certinho. Muito bem, então isso já é a informação, essa é a nossa aula, é o que a gente precisa saber, ou seja, nós falamos de forma de compasso, que é a forma de notar, escrever, né, na partitura, duas informações que a gente aprendeu sobre as durações, né, que é o compasso, né, que é compasso, portanto, dentro do compasso, a gente saber que ele tem o acento métrico dele e tem a unidade de tempo que serve para a gente ler as figuras, tá bom? E saber fazer uma análise como essa aqui, básica, tá bom? Exercícios como esse é importante, nós vamos fazer exercícios como esse. Você tem uma forma de compasso, você saber falar o nome dela e dizer, numa consideraçãozinha aqui, o que significa, né? 3/16, compasso ternário com unidade de tempo semicolcheia. 4/2, compasso quaternário com unidade de tempo mínimo, tá bom? Certinho, muito bem. Uma última informação aqui, que eu acabei de lembrar que eu estava esquecendo. Muita gente se confunde com a seguinte coisa, isso é bem importante, não pode confundir, gente. Eu falei ali, tá escrito 3/16. Aí eu marco, né, marco um forte e 2 fracos. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, certo? Mas se tiver 3/8 ali é mais rápido. Forte, fraco, fraco, fraco. Não, se tiver 3/1, sei lá, é mais lento. Não, tá, gente? Não é isso. Tudo bem? Gravem isso. A questão da velocidade aqui, ó, é o andamento. Lembra lá que a gente falou? Andamento. O andamento não aparece na forma de compasso. Tudo bem? Gravem isso. Andamento não está na forma. O andamento tem a sua notação específica. Tem um lugar de escrever que nós vamos ver nas aulas seguintes, tá bom? Não é na forma. O que existe, gente, é uma convenção. Tem gente que você vai estudar música com um cara que vem aí da música do jazz, sei lá, só estudou jazz. E aí ele concebeu música popular, ele concebeu dessa forma, que quando você tem um 3/4, é um andamento mais, o 3/8 é mais acelerado, tá? E aí ele passa isso, mas isso não é da teoria, isso é uma convenção, uma forma de fazer e acabou se fazendo nesse meio e todo mundo obedece essa regra e acaba funcionando porque todo mundo entendeu, concebeu desse jeito. Agora, a teoria não diz isso. A teoria diz o seguinte, o andamento tem a sua anotação específica, que a gente vai ver nas próximas aulas, e aí vocês vão ficar mais tranquilos com isso. Então, o que é importante vocês saberem que a velocidade da pulsação, se ela é lenta, se ela é rápida, a gente chama isso de andamento, né? A gente já falou disso um pouquinho lá atrás. E o andamento não se escreve na fórmula. A fórmula não tem nada a ver com andamento. Ok? Muito bem. Então, maravilha. Essa é a nossa aula de forma de compasso. Vou mandar os exercícios aí no grupo para vocês fazerem, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu!